Candidato, é importante ressaltar que a Rádio MZ é uma rádio que não é placa branca, né? É uma rádio que tem uma lisura com todos os seus ouvintes, nos 28 municípios onde alcança, além da cidade de Ponta Grossa, que é a quinta maior cidade do Paraná, né? Lembrando também que a Rádio MZ nunca recebeu R$1 do governo do estado nos 8 anos do governo Beto Richa e nem mesmo do governo Requião. Quer dizer, nós temos uma lisura bastante grande para fazer as colocações dentro da Rádio MZ-FM. Claro, com bastante, além da preocupação que nós temos com o ouvinte, né? E também para com o entrevistado. Ricardo Zampieri, fique à vontade. Muito bem, lembrar que qualquer outro candidato ao Senado que nos procurar terá ao mesmo tempo que nós consideremos aí, portanto, ao candidato ao Senado da República, o ex-governador do estado, Beto Richa, que a partir de agora conversa aqui com a MZ. Para começar os nossos questionamentos, o candidato, nós gostaríamos de começar perguntando que a população de fato quer ouvir inicialmente, né, o que nós tivemos nesse episódio nas últimas semanas, onde levou o nome do estado do Paraná para todo o cenário nacional, referente ao caso em que o senhor e também a sua esposa acabaram sendo recebidos pela Polícia Federal, sendo presos e posteriormente soltos pelo ministro Gilmar Mendes. O que o senhor tem a comentar sobre esse caso, né, que chamou a atenção de todo o país nas últimas semanas e que naturalmente agora o senhor tem a oportunidade de se colocar para toda a região dos Campos Gerais e os ouvintes da MZ. Olha, Ricardo e ouvintes, não foi a polícia que nos deteve, foi o GAECO do Ministério Público do Estado. E vou dizer que eu estou ainda profundamente indignado pela arbitrariedade, pela violência, pela ilegalidade, pela injustiça de que eu e a minha família fomos vítimas. Eu, a minha mulher, o meu irmão, mais 12 pessoas, a casa da minha mãe, uma senhora de 78 anos, foi invadida. E não sou eu que vou dizer que sou inocente. A justiça vai comprovar a minha inocência. Veja só que já teve, naquele momento, reações fortes de cortes superiores. Vou ler aqui para você o que diz o despacho do Supremo Tribunal Federal, que essa operação está em dissonância com a lei e se baseou em fatos bastante antigos. Ademais, revive a inconstitucional prisão para averiguações, em clara violação aos direitos fundamentais previstos na Constituição, especialmente a presunção de inocência. Não se pode aceitar, em um Estado democrático de direito, a imposição de restrições à liberdade sem justificação normativa e probatória que seja legítima, havendo indicativos fortes de que tal prisão teve fundo político, porque o que justificaria fatos pretensamente ocorridos 6 anos atrás, culminar com uma prisão a poucos dias da eleição, interferindo no pleito eleitoral. É um desprezo e um desrespeito à democracia interferir a poucos dias da eleição. E também numa reunião de magistrados, há 2 segundas-feiras atrás, o recém-possado presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Noronha, conversando e fazendo palestras sobre vários assuntos, levantou o assunto do Paraná, dizendo o seguinte: no caso de Beto Richa, ex-governador, a decisão causa arrepio pela ilegalidade e pela injustiça. Teve também manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil e também abertura de procedimento no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar o comportamento dos promotores. Então, é um absurdo o que eles fizeram aqui comigo no Paraná. Veja só, não tinha inquérito instaurado. Eu não fui chamado para prestar sequer esclarecimentos. O meu direito à defesa foi cerceado. E eu não quero, Ricardo, eu não quero nenhum privilégio, de nenhuma natureza. Eu só quero a garantia legal a que todos os brasileiros têm direito. O que aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com vocês. Sem o menor fundamento, sem ter o direito de se defender, nós não podemos nos calar diante da truculência e da injustiça. Quem age assim está entrando na fila das futuras vítimas. Mas eu estou de cabeça erguida,
com a consciência absolutamente tranquila, porque os paranaenses me conhecem. Eu não apareci ontem na política do Estado. Eu tenho a minha história pessoal, a minha trajetória política, da minha família, do meu saudoso pai, o ex-governador José Richa. Conduta reta, decente, conduta de resultados em favor dos paranaenses, e é nele que eu busquei inspiração para entrar na vida pública. E as minhas credenciais estão aí. Eu fui deputado 2 vezes, dos mais atuantes da Assembleia Legislativa. Eu fui prefeito de Curitiba, Ricardo, e fui reconhecido em todas as pesquisas e avaliações nacionais, o melhor prefeito do Brasil. Deixei Curitiba com 10 mil obras realizadas. Eu tive a minha reeleição em Curitiba com uma votação histórica. Nunca deram a um candidato tamanha votação. Eu tive 77,27% dos votos. Eu ganhei em todas as mais de 3 mil urnas de Curitiba. E como governador não foi diferente. Peguei um estado quebrado com 4,5 bilhões de dívidas, contas de água, luz e telefone atrasadas, R$1 bilhão de PASEP não tinham sido recolhidos, 100 milhões de progressão de professores atrasados, paguei todas as contas que me deixaram. Saneei as finanças, modernizei a estrutura do governo, e hoje o Paraná é um canteiro de obras. Nas avaliações, todos os estados decresceram investimentos. O único que cresceu e foi muito foi o estado do Paraná. Pergunta para qualquer um dos 399 prefeitos. A resposta é unânime. Nunca na história das nossas cidades vimos tantas obras, tantos investimentos e o tratamento respeitoso quanto deu o governador Beto Richa. Muito bem, o ex-governador Beto Richa, portanto, em entrevista em 90,7 ao vivo, 8h42 da manhã aqui na MZ. Candidato Beto Richa, quem fala é Marcos Zampieri. Nós aqui na Rádio MZ já fomos críticos contundentes à sua pessoa, não para como governador do Paraná, mas como governador que também representa a cidade de Ponta Grossa, como mencionei no início da entrevista, que é a 5ª maior cidade do Paraná. Mas de outra banda, candidato, eu tenho que concordar com o senhor no determinado ponto. Essa prisão realizada no dia 11 de setembro, às portas da eleição, isso realmente é um absurdo. Mesmo porque o senhor saiu do mandato em abril, né? E essas investigações já eram oriundas desde 2011, se não me falha a memória. Quer dizer, poderia ter sido isso no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, mas aí, faltando 20 e poucos dias para a eleição, houve essa prisão. E o que é mais, que afeta mais o candidato, né? A questão da família. E nós somos sabedores, nós também somos um meio político aqui na cidade de Ponta Grossa, e o Ricardo Zampieri aqui, que é vereador, seu primeiro mandato, tenho o Alisson, meu filho mais velho, que foi vereador por 2 mandatos, eu fui vereador na cidade de Ponta Grossa, e a gente já sofreu, não da polícia, não do Ministério Público, mas da própria política, né? Da própria política como um todo. Nós temos aqui o candidato a prefeito, que é seu amigo particular, inclusive, o irmão dele, que usam dessa prática também, saindo da esfera política e indo para a questão pessoal, muitas vezes, da família. Então a gente sabe exatamente como funciona isso. Ratifico. Nós não passamos por uma questão policial, mas a questão da perseguição política. E essa situação que aconteceu com o senhor, candidato, era oriunda? O senhor acredita que é do meio político que isso aconteceu? E se o senhor poderia passar para nós de qual meio político isso aconteceu? E emendando essa pergunta, eu gostaria também de falar sobre uma matéria que hoje está na Gazeta do Povo, onde o José Dirceu, ele menciona que o Ministério Público, ele mesmo investiga e ele mesmo denuncia, ou seja, ele faz o papel da Polícia Civil, da Polícia Federal, que detém aí a responsabilidade da investigação, né, e que depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal passou a investigar, ou seja, o mesmo que investiga é o mesmo que denuncia. O senhor poderia responder para nós? Concordo com a sua avaliação, Marcos. De fato, é um absurdo o que está acontecendo. E há, como diz o Supremo Tribunal Federal, volto a insistir, indicativos de que tal prisão tenha fundo político para interferir no pleito eleitoral. Nós sabemos que pessoas poderosas do Paraná têm forte influência sim no Ministério Público. Tem forte influência sim. Tanto é que umas coisas se investigam, outras coisas se engavetam, são extremamente
seletivos na escolha de quem eles querem pegar para Cristo. E eu não aceito esse tipo de situação. Concluindo o meu raciocínio, dizendo que os números do Estado hoje são exemplares, são referência para o Brasil no meio de uma crise financeira nacional. Eu tive a coragem, a determinação de fazer o ajuste das contas. Fomos o primeiro Estado do Brasil, e eu dizia à época, como seríamos o primeiro a sair da crise. Foi exatamente o que aconteceu. E disse lá atrás que todos compreenderiam melhor a necessidade dessas medidas quando comparassem o Paraná, que fez a lição de casa, e os demais estados que não fizeram. É só ligar a televisão, assistir com tristeza o noticiário nacional, dando conta de que o Rio de Janeiro está quebrado, está numa situação insolvente. A criminalidade tomou conta do Estado. Não tem dinheiro sequer para pagar em dia o salário dos servidores públicos. Numa situação parecida está Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são grandes economias. E boa parte dos estados brasileiros também não consegue pagar o salário dos servidores em dia. Quando não paga o salário do servidor, que é uma situação extrema, é prioridade, muitas coisas pararam antes. Obras não fazem mais, não investem nos municípios, não pagam fornecedores, e aqui todas as áreas. O investimento é histórico em educação, com 1.800 escolas sendo reformadas, deixei 283 milhões para informatização de todas as escolas, as APAES, trouxemos para dentro da rede estadual de ensino, com ônibus adaptado, reformas, ampliações, dinheiro para custeio. Todos os hospitais públicos e filantrópicos nunca receberam tantos investimentos quanto o nosso governo. Tem os helicópteros, que é um sucesso absoluto. São 11 mil voos realizados no Paraná. A última implantação de uma base aérea foi aí em Ponta Grossa. Milhares de vidas foram salvas. Só que os helicópteros também transportam órgãos para transplante. E quando eu assumi o governo, o Paraná tinha a vergonhosa 10ª posição no ranking nacional de transplantes. E hoje é o primeiro lugar disparado em transplante de órgãos. 500 quilômetros de rodovias em duplicação. Sanepar a melhor do Brasil, com grandes investimentos, e Ponta Grossa é um exemplo disso. Saneamento é saúde. Paraná saltou de 58% para 72% de saneamento. Governador Beto Richa, ex-governador do estado, 848. Para a gente fechar essa parte ali em relação aos questionamentos e irmos agora para o cenário eleitoral, nosso último questionamento, o candidato ao Senado, é propriamente até uma oportunidade para o senhor comentar algo que a Gazeta do Povo está destacando nessa manhã. E a Gazeta do Povo destaca na sua manchete: família Richa mandou 11 milhões e meio de reais para offshore nas Ilhas Caimã. Uma investigação apontou que está mais intensa a cada ano a movimentação de dinheiro no paraíso fiscal. Eles citam, portanto, o caso da sua esposa, Fernanda Richa, e dos seus 3 filhos, proprietários de uma empresa, que teriam enviado, na soma dos anos, aí o montante de 11 milhões e meio a essa empresa. Porém, é importante ressaltar, também destaca a Justiça, que a investigação demanda aprofundamento e nenhuma irregularidade foi constatada ainda no envio desses valores, propriamente em relação à origem. Apenas questionar para o senhor ter a oportunidade de comentar a respeito, até porque é um fato novo, é uma matéria que a Gazeta coloca na manhã desta segunda-feira na sua página principal. Olha, Ricardo, crime é o que esse jornal está fazendo. Tendencioso e sensacionalista. Dão uma baita de uma manchete, dizendo que minha família tem dinheiro lá fora, que foram remessas de não sei quantos milhões de reais, tentando induzir ao eleitor que isso seria um crime. Não tem crime algum nisso. A minha família, a família da minha mulher, a Fernanda, é família herdeira de um banco. O meu sogro, falecido tragicamente num acidente de avião, nos deixou prematuramente. Eu nem cheguei a conhecê-lo, mas faleceu com 49 anos, presidente do 3º maior banco financeiro do Brasil, que foi o Bamerindos. Um banco de respeito, um banco que fomentou o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil, um banco que gerou milhares e milhares de empregos. É dinheiro de trabalho, é dinheiro honesto, dinheiro que foi aplicado no exterior. Está declarado há cerca de 20 anos no imposto de renda da Fernanda. A Receita Federal tem conhecimento disso, e esse jornal traz essa matéria de forma tendenciosa.
com a manchete que eu nem vi. Eu não perco tempo com esse jornal já faz muitos anos, porque eles me perseguem de forma sórdida, de forma rasteira e de forma implacável há cerca de 10 anos. Eles não dão um único número positivo do estado do Paraná. É sempre mostrando uma tragédia para tentar me desgastar politicamente. Que eu sei, inclusive, os proprietários do jornal também têm conta lá fora. Isso não tem crime algum. Isso lá atrás, há mais de 20 anos, é com a proteção à família, né? Um país onde tenha estabilidade, mandar um recurso para lá. Recurso com origem lícita, declarado no imposto de renda há cerca de 20 anos. Então eu não aceito essa matéria tendenciosa e sensacionalista, para colocar lá no rodapé, lá embaixo. Eu não vi esse jornal, não perco tempo, mas já me contaram, porque eu não quero me desinformar ao ler as maldades e as maluquices desse jornal. Mas lá embaixo me contaram que está lá bem pequenininho. Não foi encontrada nenhuma irregularidade nessa operação. Claro que não. Há 20 anos está declarado o imposto de renda. Então é um absurdo e me causa indignação mais esse tipo de insinuação, tentando macular minha imagem e assassinar minha reputação. Se demora uma vida inteira para construir uma reputação, e aí vem esse tipo de gente tentar desqualificar a nossa conduta. Muito bem, a hora certa, 8h52, entrevista ao vivo na Rádio MZ, na manhã desta segunda-feira, semana apenas começando, com o candidato ao Senado, Beto Richa. Portanto, mais uma vez, conforme diz o candidato, esse questionamento que eu fiz, a própria Gazeta reitera que nenhuma irregularidade foi encontrada até o momento a respeito dessa manchete. Vamos falar das eleições, ou Roberval Bastos? Governador Carlos Alberto Richa. Bom dia, é o Roberval, governador. Carlos Alberto, eu estive na posse da doutora Valéria Padovani, na chefia da 13ª SDP. O seu ex-secretário, doutor Reinaldo de Almeida César, delegado da Polícia Federal, que é aqui de Ponta Grossa, filho de um grande político, grande homem, doutor Djalma de Almeida César. Ele, e eu tenho essa gravação, ele disse que o senhor iria construir aqui em Ponta Grossa, eu entro na parte administrativa, deixo um pouco a parte política, Carlos Alberto, que o senhor iria construir 2 casas de custódia aqui em Ponta Grossa. Iria construir um novo Instituto Médico Legal. Ou ele estava mentindo, como agora está na moda, é fake, ou não passou de fake. Não vieram as 2 casas de custódia, só balela de que verba vem do governo federal, a verdade é que não, e muito menos o IML. Para o senhor ter uma ideia, governador, o Instituto Médico Legal funciona hoje aqui em Ponta. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, governador, dentro de um container ao lado do hospital regional. Governador, momento tão difícil da vida da família, é de bom arbítrio dar esse, no derradeiro desenlace de uma pessoa, a família ficar sentada em bancos, esperando em frente a container a liberação do corpo. E mais, aqui na cidade, um jovem foi velado, governador, no meio da rua, em Uvaranas, neste ano. E só promessa de que vem um novo ML, de que vem médicos legistas, de que vem não sei o quê, e nada acontece. O senhor poderia falar, senhor Beto Richa, nesse aspecto? Olha, eu confesso, eu sou uma pessoa muito justa, não fujo dos meus compromissos. Muitas vezes eu vi reclamação em relação ao IML. Nós determinamos há cerca de uns 2 anos e pouco, tem testemunho, inclusive, de profissionais do meio da comunicação que me cobravam muito isso, e nós contratamos sim, não sei se foram 70 profissionais para os IMLs, como médicos legistas, enfim, todos os demais ofícios e técnicos necessários. Alguns foram para Ponta Grossa. Foi realmente uma dificuldade. Eu não deixei um estado pronto e acabado e tudo perfeito. Agora, muitas coisas foram feitas. Nós fizemos, acho que são, eu não lembro bem do número, vamos dizer, em torno de 19 IMLs no Paraná. 7 nós construímos. 7.
E Ponta Grossa, eu não sabia dessa demanda, mas fizemos aí com o próprio secretário Reinaldo de Almeida César, no início da nossa gestão, se não me engano, uma DENARC, uma delegacia de narcóticos. Aí está em Ponta Grossa, que não estava prometido, a maternidade, ali no hospital regional, hospital universitário, que inauguraram, mas não funcionava. Todos os equipamentos, leitos de UTI, eu fui lá pessoalmente, está aí o helicóptero em Ponta Grossa, que não estava na minha promessa, nem plano de governo. Então é importante mostrar o que foi realizado. Nem tudo você consegue fazer. Lamentavelmente, nosso plano de governo era o maior de todos os candidatos. Boa parte, a grande parte dos compromissos estão honrados. E muitas coisas que nem estavam lá foram realizadas também. E olha, vamos pôr a mão na consciência. Ponta Grossa foi das cidades mais beneficiadas no meu governo. Pode perguntar aos prefeitos que passaram, nunca viram tantos investimentos, tantas obras e um tratamento tão respeitoso quanto o nosso governo deu a esta cidade. E pode perguntar para os 399 prefeitos. O nosso ajuste fiscal deu certo, o Paraná tem o maior volume de investimento de todo o Brasil, tem pesquisas nacionais que mostram isso. Nós temos a melhor situação financeira, eu deixei 7 bilhões de reais em caixa, em 2 aplicações do Banco do Brasil. O volume de investimentos em asfalto em Ponta Grossa é uma coisa que nos enche de orgulho. E a industrialização? É o maior ciclo industrial de todo o estado do Paraná da história. Nós tratamos com respeito o setor produtivo, a iniciativa privada, coisa que não acontecia antes, chamada de capital vadio pelo ex-governador. Nós investimos em infraestrutura de transportes, Porto de Paranaguá não tinha nem dragagem, os navios saíam com meia carga, hoje saem com carga completa. Os guindastes eram da década de 70, todos modernizados. Era 36 milhões de toneladas movimentadas por ano, antes. Hoje passa de 55 milhões. Segurança jurídica, todos itens importantes para quem quer investir no estado do Paraná. Olha quantas indústrias foram para Ponta Grossa, quantas empresas foram para Ponta Grossa ou ampliaram a sua produção, como é o caso da Tetra Pak. A nova indústria, que já está inaugurada acho que uns 4 anos, a Paca, 4ª maior fabricante de caminhões do mundo, a maior indústria alimentícia, Mars, ampliação da Heineken, a mais moderna fábrica cervejeira do mundo, que é a Ambev, e assim por diante. Milhares de empregos gerados aos pontagrossenses e ao povo dos Campos Gerais. Então, se alguma coisa ficou para trás, sendo mais objetivo, eu lamento, mas nós nos esforçamos para isso sim, para melhorar o atendimento e dar um atendimento humano e de qualidade a toda a população. 8h58 da manhã, Marcos Zampieri. Olha, essa questão daquilo que veio para Ponta Grossa, governador, até a gente respeita e tal, mas a finalidade do todo político, né, quando o eleitor ele elege determinado político, seja ele na questão de vereador, prefeito, deputado estadual, senador, deputado federal, governador, presidente, é claro que é trazer aquele prol para dentro do município. Então, aquilo que a gente faz de grande monta é a obrigação de todo político, né? É claro que alguns fazem mais, outros fazem menos, né? Tivemos aí o seu antecessor, o Requião, que também era bastante complicado com a cidade de Ponta Grossa, mas, candidato, quando o senhor foi governador, o senhor anunciou no início do segundo mandato uma trincheira aqui no Los Angeles. Parece uma coisa simples, uma trincheira, mas como ela tem uma travessia ali de um bairro para outro e fica justamente na PR 151, né? Ou seja, ali a via de acesso que vem de Castro pro sudeste do Paraná e vai a Curitiba, quer dizer, é um trânsito intenso. E essa trincheira foi prometida, inclusive o senhor esteve em cima de um trator junto com o prefeito aqui e prometeram fazer em 6 meses, depois foi para 8 meses e o senhor terminou seu governo e não foi entregue essa trincheira e até hoje não foi entregue, né? Pela sua sucessora lá, a governadora Cida, também não foi entregue. Quer dizer, era uma importante estrutura que deveria se concluir em Ponta Grossa e que acabou não concluindo. Nove horas em ponto. Pode falar, governador, a respeito da trincheira. Cortou tudo, não ouvi o que é? O Marcos questionou justamente que nós temos a trincheira, mais conhecida como trincheira do Los Angeles, aqui em Ponta Grossa.
É uma obra que começou em 2014, inaugurada pelo senhor e pelo prefeito municipal. O prazo inicial era de 1 ano, posteriormente foi postergando, e até hoje, nós temos 4 anos depois, uma nova eleição se aproxima e nós não temos a entrega ainda dessa obra aqui para a nossa cidade. Gostaríamos de um comentário do senhor referente à nossa trincheira do Los Angeles. Foi feito o anúncio da obra, inclusive o senhor esteve aqui na inauguração em relação ao início dessa obra e que lamentavelmente ainda não foi entregue aqui para o nosso município. Se o senhor teria algo a comentar referente a essa obra. A trincheira, se não me engano, da rua Ernesto Vilela foi concluída. Não. A de Ernesto Vilela, sim. Essa é a do Los Angeles. Ela atravessa a PR-151. 151, isso. Próximo Los Angeles. É uma ligação importante de bairro aqui para a nossa cidade. A de Ernesto Vilela ela foi concluída aqui no nosso município. A do Los Angeles é tão importante quanto. É uma obra que começou em 2014. E, inclusive, vários deputados estiveram aqui, o prefeito municipal, o senhor esteve presente também, e é uma obra que foi cercada de muitas polêmicas, atrasos, aditivos, e até hoje, lamentavelmente, nós não temos a entrega dessa obra ainda. Acidentes já aconteceram, o caminhão já chegou a cair nessa obra devido à falta de sinalização, e até hoje nós não temos a entrega dessa obra referente à trincheira do Los Angeles. Eu estou ouvindo muito mal, está cortando tudo, mas pelo que eu entendi, é a demora na inauguração da trincheira do Los Angeles. Isso, a entrega da obra, hein? A obra começou em 2014, a entrega dessa obra. Não estou ouvindo nada, o que é? Desculpe, então, 9h02 da manhã, nós estamos com um problema com o retorno, com o governador, candidato ao governo do estado, Beto Richa. Beto, essa trincheira do Los Angeles, para a gente tentar essa última tentativa aqui, trincheira do Los Angeles, essa obra, ela foi entregue, ela começou a operar em 2014. A obra começou em 2014. O senhor esteve aqui na inauguração dessa obra. 4 anos se passaram, atrasos na obra, até hoje ela não foi entregue aqui na nossa cidade. Se o senhor teria algo a comentar a respeito dessa obra. Com o maior prazer. Eu só quero saber se ela continua em obras ou se foi abandonada. Em ritmo lento. Ritmo lento, as obras continuam, param e continuam. Nesse momento, no período eleitoral, ela continua. Deixa eu falar uma coisa. Bom, eu não sou mais governador nesse momento, mas nós tivemos a iniciativa de atender a demanda de Ponta Grossa nesse importante trecho onde tem um congestionamento de veículos. E nós fizemos a licitação, reunimos recursos para garantir essa obra. O problema é o seguinte: nós temos uma lei que deve ser respeitada. Nós fizemos uma licitação pública e a empresa que ganhou, eu soube que teve vários problemas. Problema de capacidade financeira para tocar obra, voltou, pensamos em revogar essa licitação, encontramos dificuldades jurídicas para isso. Esse é o problema. Tivemos um problema aqui na rodovia da Uva, 5 anos parada, porque a empresa quebrou, mas não queria entregar a obra. Aí fizemos uma nova licitação, o segundo colocado entrou na justiça, voltou agora. Uma grande duplicação no município de Colombo. Fatos como esses existem em vários lugares do Paraná. Nós fizemos 22 mil obras por todo o estado. E tivemos a iniciativa de fazer da Los Angeles. Lamento. Dinheiro tem. Eu acabei de dizer que deixei 7 bilhões de reais em caixa. O problema não é financeiro. O problema certamente é técnico. De uma empresa que, acredito, não tinha capacidade, mas pelas questões jurídicas conseguiu ter o reconhecimento da sua vitória no certame licitatório e está aí, tocando a trancos e barrancos, com todas as fiscalizações do governo. Mas o importante é que está andando e, acredito, deva ser inaugurada, né, o mais rápido possível. Esperamos. Mas eu dou razão a vocês, sim. Muito bem, 9h04. Falar de eleição agora, esse período eleitoral. Marcos Zampieri. Candidato e ex-governador do Paraná, Beto Richa. É Marcos Zampieri de novo que está falando. Depois da situação que ocorreu com o senhor no último dia 11 de setembro, curiosamente no mesmo 11 de setembro que tivemos aquele problema muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, o senhor marcar foi na mesma data, houve um abandono, de certa forma, na sua candidatura. E o que mais chamou atenção, além do prefeito de Ponta Grossa, que sempre foi seu companheiro de primeira hora, e hoje está com outro senador e não com o senhor, inclusive gravando vídeo com outro candidato ao Senado e não a sua pessoa,
né? Inclusive tinha um vídeo gravado com a sua pessoa no YouTube, acabou deletando para não vincular talvez a imagem dele com a sua. E também, já emendando aí, a questão da candidata ao governo do estado, a Cida, né, Cida Borghetti, que é candidato à eleição de governadora, ela que foi sua vice até o mês de abril, durante 3 anos e 6 meses, né, que também, né, acabou seguindo outra vertente que não a sua. O que o senhor tem a dizer sobre a questão do prefeito de Ponta Grossa e referente à candidata governadora Cida Borghetti? Bom, olha, primeiro que o que aconteceu dia 11 de setembro é lamentável. Tem mais uma coincidência. Foi no dia do aniversário do meu pai que aprontaram tudo isso contra a minha família. Essa ilegalidade, essa injustiça. E depois do ocorrido, foi um grupo de partidos, pequeno até, 3 deputados me convencerem a desistir da minha candidatura. Porque a situação estava muito difícil em função da enxurrada de noticiários negativos por veículos de imprensa e tal. Eu deixei eles falarem e falei o seguinte: a minha candidatura é irreversível. Vocês todos fiquem à vontade. Eu sou candidato ao Senado, porque o povo do Paraná me conhece a minha história de vida, minha trajetória de política e todos os cargos que ocupei, honrei a confiança dos paranaenses. Tive destaque como o melhor prefeito do Brasil e o governador que não foi político, foi gestor. Deixou o Paraná de pé no meio de uma crise, com a melhor situação financeira e fiscal do país. Estávamos há um mês na capa do jornal Folha de São Paulo, mostrando a dificuldade de todos os estados brasileiros, mas mostrando que apenas 3 estados foram eficientes: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E eu acompanhei os altos e baixos que todo político tem. Meu pai passou por isso. Um dia ele estava lá em cima, outro dia ele perdeu a eleição, ficou lá embaixo, todo mundo o abandonou. As pessoas que abandonam, eu vou falar genericamente, porque até vou checar essa questão do Marcelo Rangel, que sempre foi meu companheiro, ajudei muito Ponta Grossa, com muitos recursos públicos, com muito dinheiro para a educação, para asfalto, industrialização, enfim. Vou checar, mas falar genericamente. Os bajuladores, os amigos do poder não me fazem falta. Eu nunca gostei de badalação. Levo uma vida simples, com amigos verdadeiros e com a minha família. Nunca gostei de badalação, bajulação, nego jogando confete. Isso não faz falta. O que faz falta são os verdadeiros amigos e companheiros, e esses estão ao meu lado. São manifestações e mais manifestações, desde que voltei para casa, de solidariedade, de confiança, de apoio, de pessoas que conhecem a índole, a idoneidade da minha família. Então eu não ligo para isso. Muitos me abandonaram, sim. Agiram como Pilatos. Eu estava até, quando eu estava detido, lendo um livro bíblico com algumas passagens, e lá em Pilatos dizia que Pilatos acreditava na inocência de Jesus. Não me comparando a Jesus, por favor, antes que alguém faça alguma ilação. Mas dizendo que confiava na inocência de Jesus, desejoso pela sua liberdade. Aí foi ouvir a multidão. Condene-o. E Pilatos condenou Jesus à morte, lavando as mãos. Então, eu estou com a consciência tranquila, eu não tenho ódio no meu coração, nenhum sentimento de vingança, jamais. Eu tenho amor no meu coração e tenho Deus no meu coração. E confio na justiça divina e também na justiça dos homens, que a minha inocência, espero seja o mais rápido possível, será declarada. Beto, a Cida Borghetti, governadora, candidata ao governo, sua vice, ela é candidata ao governo do estado. Ela é da sua coligação. Durante o caso, posteriormente ao 11 de setembro, a Cida pediu, a candidata ao governo, a coligação de Cida Borghetti, pediu a retirada do seu material de TV e rádio do ar. Você, a sua candidatura, conseguiu manter através de uma liminar essa sua veiculação, bem como naturalmente também a sua candidatura. Gostaria de perguntar, a Cida Borghetti é da sua coligação, mas hoje ela é a sua candidata ao governo do estado? Não, eu faço a minha campanha sozinho, já estava assim antes, já estava sendo boicotado, já
do pessoal saindo do governo. Eu nunca tive apego ao poder, pode confiar nisso, nunca. Isso não me faz falta. Eu toco minha vida, faço minhas propostas, quem quiser me seguir, segue, quem tiver outros interesses de qualquer ordem, oportunismo, sigam seus caminhos. Eu não tenho o menor problema daqueles que, de forma oportunista, sabem da nossa inocência, mas hoje é mais conveniente seguir um outro caminho e nadar aí nessa enxurrada de algumas maldades que a gente tem sofrido. O senhor se sentiu traído, candidato, referente à questão da Cida? Oi? O senhor se sentiu traído referente à candidata agora ao governo do estado, sua vice por quase 4 anos, desse momento após esses fatos, posteriormente a tudo que aconteceu? Olha, talvez não tenha sido tratado de maneira respeitosa como deveria, né? Eu até vou dizer que eu li há uns 3 meses atrás, quando mostrei para muita gente, uma entrevista no jornal, acho que era Folha de São Paulo, do governador em exercício em São Paulo, governador que assumiu, enfim, o Márcio França, e o repórter querendo cutucá-lo, que é muito usual isso, tentando colocá-lo contra o ex-governador Geraldo Alckmin, porque lá em São Paulo, o Alckmin, do nosso partido, tem o candidato ao governo João Dória, que concorre contra o Márcio França, que está na reeleição. E aí perguntaram o que ele achava disso, o Geraldo Alckmin apoiando o candidato João Dória e não apoiando ele, se isso significava um rompimento. Sabe o que ele respondeu? Não posso falar nada do Geraldo Alckmin. Se eu sou governador hoje, eu devo a ele, porque ele me convidou para ser vice. Se o partido tem outro candidato, paciência, o que eu vou fazer? Essas foram as declarações do Márcio França, uma pessoa ética, né, uma pessoa correta. Governador é o Roberval de novo. O senhor não falou dos contêineres do IML, que aqui em Ponta Grossa, eu acho que em todo o Brasil é o único IML que funciona dentro de contêiner. Como funciona, não sei. Tem preso guardado dentro de contêiner aqui no Cadeião. Agora, IML, guardando defuntos, contêiner, guardando defuntos, eu nunca vi. Isso aí é só aqui no Paraná. Mas, governador, o Marcos falou no começo, Carlos Alberto, que a rádio não recebe dinheiro de governo de estado, de prefeitura, não porque a rádio está cobrando isso aí. É que a rádio, quando vem as famosas PIs, a direção da rádio devolve, não aceita. Porque tem uma linha de conduta que é uma linha de um livre-arbítrio para se posicionar sempre na verdade, e não o contrato de gaveta. Mas, Carlos Alberto, aproveitando este espaço, não sou filiado ao PT, sou filiado ao Sindicato dos Radialistas Profissionais do Paraná. Não sou petista de carteirinha. O senhor aproveitaria esse espaço, governador, para não pedir desculpas, mas para se posicionar do famoso 29 de abril? Olha, os fatos ali ocorridos, Roberval, são lamentáveis. Isso não posso deixar de negar. Até porque todos que me conhecem sabem do meu estilo respeitoso, nunca fiz mal para ninguém. Tinha um governador que xingava todo mundo, agia com truculência, perseguia, desonrava pessoas, agrediu inclusive fisicamente jornalistas que faziam uma pergunta um pouco mais contundente, mas nada assim com desrespeito. Chegou a torcer o dedo do jornalista, levou o gravador de outro. Isso eu nunca fiz. Então é só ver o meu comportamento, porque a prática é o critério da verdade. O que ocorreu aquele dia já tinha invadido a Assembleia 2 vezes e o Tribunal de Justiça, uma decisão judicial, determinou ao Estado que cercasse, protegesse a Assembleia Legislativa. Ninguém seria maluco de mandar policiais deliberadamente agredir alguém. Vieram para cima da polícia, as imagens são claras. Tanto é que depois de todos os procedimentos do Ministério Público, contra mim pessoalmente, contra comandantes da Polícia Militar, todos foram absolvidos.
no Ministério Público Militar, no primeiro grau da Justiça aqui no Estado e lá na Procuradoria-Geral da República. Todos foram absolvidos e com as seguintes justificativas, que a agressão partiu dos manifestantes. E não vamos, ninguém aqui é ingênuo. Ali tinha MST, ali tinha CUT, ali tinham entidades estudantis que eram bancadas pelo governo anterior, governo federal, governo do PT. Então vieram para esse confronto. E o que eu cobrava muito dos veículos de comunicação é o Estado democrático de direito. É normal invadir a sede de um parlamento? Já tinha invadido 2 vezes. Ali tem deputados que foram eleitos com voto popular. São deputados que pensam de um jeito, outros pensam de outro, tem a bancada da situação, tem a bancada da oposição dentro do regime democrático. Eles têm liberdade para votar conforme entenderem, porque foram eleitos para representar o povo. E não pode se invadir um parlamento. Você imagina a possibilidade da invasão do Capitólio em Washington? Você imagina que alguém vai invadir a sede de um parlamento de um país democrático, avançado, na Europa? Então, o que aconteceu foi isso. Lógico que eu lamento o confronto. Lamento muito. Nunca fui a favor de violência ou agressão. Então, eu lamento sim. Só que ali foi premeditado tudo o que ocorreu para me causar desgaste político. Era um dos principais itens do nosso ajuste fiscal que deixa o Paraná hoje cheio de obras. Muito bem. A reforma da Previdência que muito se fala no Brasil e ninguém faz. 9h16 da manhã, fala do Operário, Marcos. Eu quero perguntar ao candidato ao Senado, Beto Richa, na semana passada, Beto, você recebeu aí, através do Muru, através do presidente do grupo gestor do Operário Ferroviário, competentíssimo Álvaro Góes, o senhor recebeu aí a taça do Operário Ferroviário. Por que tão importante? O operário que... isso é gestão também, viu, candidato ao Senado? É gestão também. O operário, como hoje falam tanto do futebol, né? Futebol profissional, e muitas vezes o profissional é só no nome do time, porque os dirigentes não são profissional. O Operário Ferroviário aqui, talvez um dos poucos times no Brasil, de milhares e milhares, que paga rigorosamente em dia seus salários. Isso repercute no dia a dia, né, dos jogadores. O Operário foi campeão paranaense, o Operário foi campeão da Série D, o Operário, o único time no Brasil a ser campeão de 2 séries seguidas, campeão da Série C, e o senhor recebeu na semana passada, aí, através do presidente do grupo gestor, Álvaro Góes, volta a ratificar o competentíssimo Álvaro Góes, que é merecedor de todo crédito, principalmente enquanto administrador de um time de futebol, além das suas empresas também, que é um sucesso. O senhor recebeu essa taça. Primeiro, que time que o senhor torce, né, senador? E segundo, como é que o senhor sentiu? Porque aqui em Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais, o futebol, o Operário Ferroviário é o que mais dá alegria, diferente da política, né? Que aqui nós temos um prefeito que quando ele vai chutar a bola é sexta, quando ele chuta já é sábado, de tão devagar que ele é, né? O chamado aqui prefeito tartaruga. Mas o esporte nos dá alegria, como é o caso do Operário Ferroviário. Olha, eu me senti muito honrado. Eu já tinha recebido o Operário quando era governador no Palácio, inclusive tudo que estava ao meu alcance, procurei dar minha ajuda para que o Operário conseguisse evoluir na série que se encontrava. Fui respeitosamente, os recebi, me senti honrado, e agora mais do que nunca, nesse momento que eu atravesso, o Operário foi lá manifestar a gratidão e o apoio que sempre dei ao time do Operário. Inclusive dizendo que todas as vezes que eles solicitaram uma agenda comigo, foram gentilmente recebidos. E eu me senti extremamente honrado, fiquei sensibilizado quando na semana passada recebi a ligação de que eles prometeram para mim, quando estiveram lá atrás, que eles seriam vitoriosos, que eles iriam ascender para a série superior, ganhando o campeonato. E foi o que aconteceu. Nós prometemos e agora viemos aqui mostrar a taça para você, entregar nas suas mãos, porque você sempre foi solícito e sempre ajudou a diretoria, os jogadores, quando mais precisaram lá atrás. E eu fiquei orgulhoso. Falei, olha, vocês hoje orgulham o estado do Paraná pela união de vocês, por todas as dificuldades que vocês enfrentaram, pela diretoria de pessoas honradas, de pessoas decentes, que trabalharam com profissionalismo para botar o time do Operário hoje nessa situação e trazer alegrias para o povo de Ponta Grossa. E posso dizer,
é orgulho de todo o estado do Paraná as conquistas que o Operário teve, 2 seguidas. E eu fiquei honrado em receber ali o Álvaro, diretor, a equipe técnica, alguns jogadores, que inclusive o goleiro, que foi decisivo para as vitórias do Operário. Fiquei muito honrado mesmo. Parabenizar a Ponta Grossa por mais essa conquista e dizer que eu estou sempre à disposição, não só do time, mas de todos. Muito bem. O governador, nós vamos caminhando, ex-governador do estado, Beto Richa, para o final da nossa entrevista ao vivo aqui com o candidato ao Senado da República. O nosso último questionamento, a avaliação do ex-governador Beto Richa, candidato ao Senado, referente à última semana dessa eleição presidencial. Segundo pesquisas, nós temos uma polarização no nosso país entre Bolsonaro do PSL e Haddad do PT. E o candidato do PSDB, Alckmin, por enquanto, 4º colocado nas pesquisas, mais uma vez volto a frisar, segundo as pesquisas, longe de uma probabilidade de segundo turno. O que o senhor tem a sua avaliação referente a esse cenário nessa última semana? Olha, eu não vi muito, estava cortando, mas você faz uma avaliação do quadro nesses últimos dias. Eu, por exemplo, estou animado. Depois de tudo que ocorreu, tentaram me tirar, aniquilar a minha candidatura, os meios políticos, instituições, mas eu estou de cabeça erguida, o povo do Paraná me conhece. Tanto é que eu estou no páreo, na última pesquisa, em 2º lugar ainda, e estamos trabalhando para ampliar essa margem para o 3º colocado. Eu tenho hoje um grande apoio dos prefeitos paranaenses, que são as maiores testemunhas do trabalho que nós fizemos pela sua cidade. Os prefeitos são unânimes em reconhecer. Nunca na história da sua cidade receberam tantas obras, investimentos e um tratamento respeitoso e harmônico. Eu nunca perguntei para um prefeito qual era o seu partido para decidir investir na sua cidade. Vocês sabem que no passado recente isso acontecia. Prefeito, você não me apoia, você é um partido adversário, eu não fui bem votado na sua cidade, não vou mandar recursos para causar desgaste político ao prefeito. Porque é ele que é cobrado na cidade. Mas cá para nós, quem paga a conta mais cara dessa briga, dessa animosidade entre prefeito e governador? É o povo. Principalmente os mais humildes, que precisam da presença do poder público para ter uma condição de vida um tanto melhor. E eu atendi todos os prefeitos indistintamente. Então hoje tem um grande reconhecimento de prefeitos, vereadores, liderança, setor produtivo, pelo ambiente harmônico, de diálogo, de trabalho conjunto para desenvolver o Paraná, gerar uma vida melhor às pessoas e a oportunidade do sagrado emprego. Lá fora nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados. E aqui no Paraná, segundo o CAGED, praticamente todos os meses, no período mais agudo da crise nacional, nós tivemos uma geração positiva de empregos. É por isso que eu quero ser senador. Eu não estou atrás de emprego. Eu quero ajudar o meu estado e o meu país, com a experiência de sucesso do Paraná, a ajudar o Brasil a se desenvolver, a destravar a economia, a gerar emprego e renda à população, trazer obras federais que ninguém traz, são senadores com discussões ideológicas lá, empunhando bandeiras político-partidárias. A única bandeira que estará nas minhas mãos é a bandeira do meu estado. Precisamos duplicar o 163, lá no oeste, até o município de Barracão, no sudoeste, a boiadeira de Cruzeiro do Oeste até Porto Camargo, a Transbrasiliana, recursos para os aeroportos, mais uma pista aqui do Afonso Pena, a segunda ponte de Foz do Iguaçu para o Paraguai, a Avenida Ayrton Senna na chegada do Porto de Paranaguá, já estamos fazendo lá um viaduto. Precisamos de mais recursos para os hospitais, para a segurança das nossas fronteiras internacionais, por onde entra a droga, por onde entra o armamento pesado, por onde entra o contrabando, enfim, pode escrever aí, uma atuação exemplar, orgulhando todos os paranaenses, assim como nos mandatos que ocupei até então. E as reformas, a reforma previdenciária, preservando o direito dos trabalhadores, a reforma tributária, simplificar a vida do cidadão. Com essa montoeira de impostos, temos que reduzir essa pesada carga tributária no país. E a reforma política. Para que 35 partidos? Para ter fundo partidário, fundo eleitoral, uso de dinheiro público em política, dinheiro que falta para os hospitais, para as ambulâncias, para as viaturas, para as estradas. 6 ou 8 partidos, gente. Cada um representa um segmento da sociedade, ponto. Tudo bem. E o Pacto Federativo, mais recursos para os municípios para garantir melhor vida à população.
Agradecer, portanto, a entrevista com o ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa. Essa entrevista que teve duração de 49 minutos e, mais uma vez, a MZ, como Rádio Democrática, abre espaço para os demais candidatos ao senador, ao Senado da República pelo Estado do Paraná, que quiserem também serem entrevistados e, portanto, falarem com os ouvintes da Rádio MZ FM. Rádio MZ.